Glória a Deus. Queridos, abre comigo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nós estamos aí pregado uma série de mensagens falando do Pentecoste. Nós estamos aí em Atos, e Atos 5, do 17 em diante, diz assim, fala da prisão dos apóstolos. Levantando, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas indo não acharam no cárcere, e tendo voltado relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos matastes pendurado no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Obrigado, Deus, por esse tempo, pela palavra. Que o Senhor venha falar conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui fala da prisão dos apóstolos, e naquele tempo, prenderam ali os apóstolos, e fala que a seita dos saduceus ficaram com inveja, então por isso eles vieram a prender os apóstolos. E quem conhece um cárcere, fala que recolheram num cárcere. Quem conhece o cárcere, quem conhece uma prisão, como eu conheci, através de uma empresa que eu trabalhava, que levava todo um tipo de serviço ali para eles fazerem, Eu trabalhava numa empresa, uma gráfica que fazia etiquetas para supermercados, e ali nós levamos e entregava para eles aquelas bobinas, e eles desmontavam e montavam bobinas menores, para colocar nas maquininhas para levar para o supermercado. Hoje já não tem mais isso, A tecnologia hoje é avançada, não precisa mais dessas etiquetas. Mas
o Senhor aqui fala que o anjo do Senhor entrou ali no cárcere, né? E quem conhece uma cadeia, eu já vi, muitos portões dentro de uma cadeia. E aqui fala que aqui nesses portões aqui tinha toda a segurança. E o anjo foi lá e tirou eles de lá de dentro e levou para o templo, onde eles estavam pregando, ensinando a palavra. E quando o capitão manda chamar ali, né, o sumo sacerdote manda chamar, o capitão vai com os guardas ali e não encontra ninguém. E eles voltaram a relatar, falaram, olha, nós fomos lá no cárcere, do jeito que nós deixamos, está tudo em segurança, mas lá dentro não tem ninguém. Até as sentinelas não estavam lá, mas eles não estavam. Mas sempre tem, né, o fofoqueiro, tem aquele que está no meio ali, consegue ver, correu lá e falou, eles estão lá no templo, ensinando. E não podia falar, porque era a lei que eles não podiam falar de Jesus ali. Mas fala que eles, né, e naquele momento foram lá, buscaram, trouxeram, os guardas trouxeram eles, mas falou, sem violência, trouxeram quietinho, sem bater, sem fazer nada. Só pegaram eles e levaram para o sumo sacerdote. Por quê? Porque se eles tentassem alguma coisa ali, eles temiam o que o povo podia fazer com eles. Porque havia uma multidão ali no templo que poderia apedrejá-los. Então eles já sabiam, opa, ficaram espertos, falaram, não, tem coisa errada aí, esse povo a gente não pode mexer muito não, tem alguma coisa diferente com eles. Havia um temor. E aí fala que quando ele interrogou, e ele fala, mas por que você não foi falado que não é para trazer a doutrina de vocês no nosso meio? Né? Por que vocês estão lançando e falando sobre o sangue desse homem? Então Pedro pega e fala aos apóstolos, fala, olha, importa que nós obedecemos a Deus e não os homens. Não devemos obedecer aos homens, sim a Deus. E ele fala, Deus, dos nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vos matasse pendurado no madeiro. E aí fala, Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento, a remissão de pecados. Ora, somos testemunha desses fatos. Ele fala que eles eram testemunha dos fatos. Ele fala assim, nós somos testemunha, nós vimos acontecer. Os que lhe obedecem. Eu quero falar com essa palavra que Cristo, né, o tema da minha palavra é Cristo liberta. Cristo liberta você. Talvez você está vivendo numa prisão. Aqui eles estavam numa prisão ali e Cristo foi lá, né? O anjo do Senhor foi lá e libertou. Às vezes nós estamos vivendo numa prisão, com medo de obedecer a Deus e obedecer aos homens, com medo do que os homens podem fazer conosco. Nós tememos às vezes os homens. Nós estamos no nosso trabalho, nós temos medo, às vezes, de mostrar quem nós somos. Tem muito crente secreto por aí, muita gente que é secreto, ninguém sabe que ele é. Ele não ora, ele não fala que ele é crente, ele fica escondido. Um cristão, com as suas atitudes, todo mundo vai conhecer quem ele é, quando ele tem uma atitude realmente de cristão. Nós precisamos mostrar quem nós somos, nós somos libertos, nós somos livres, livres do pecado. Nós já fomos livres.
Então nós podemos falar de Jesus. Lógico, você está trabalhando, você não vai ficar incomodando ninguém. Naquele momento, você está ali, ó, seu almoço, naquele momento ali, que você tem uma oportunidade, menciona Jesus. Ora com alguém. Ora, vai lá, ora, faz uma oração com a pessoa. A pessoa está passando por uma situação, às vezes a gente fala assim, eu estou passando uma situação difícil, aí eu que estou precisando de oração. Às vezes você vai orar com alguém que está pior do que você, e você se sente melhor. Porque aí você começa a falar de Jesus para ele, começa a falar que o que Deus pode fazer, e você fala, poxa, Deus pode fazer na dele, pode fazer na minha. Ele faz. Quantas vezes Deus fez eu lembrar de quem era Deus, daquilo que Ele já fez na minha vida, falando para os outros. E às vezes eu estava passando uma situação, falando, Senhor, o Senhor falou comigo de novo. O Senhor fez eu lembrar que o Senhor já fez tantas coisas na minha vida, mais uma, menos uma, o Senhor vai fazer. O Senhor não vai deixar eu na mão. Nós, às vezes, deixamos o outro na mão, não é? Como ser humano. Mas Deus não deixa ninguém na mão. Ele é o Deus da provisão. Às vezes, chega o final do mês, você está realmente, né? Aqui, às vezes, com um boleto para pagar, uma coisa assim. Às vezes, você fala, oh, esse mês não vai dar. Mas o Deus da provisão é aquele que sempre provê e você consegue pagar. Eu costumo dizer, né, eu sempre falo com algumas pessoas que eu posso dever para um monte de gente. Para Deus não devo. Lógico que nós não temos que dever para ninguém. Mas eu posso estar. Eu tenho conta para pagar. Mas a primeira coisa que eu faço na minha vida é entregar meu dízimo, entregar uma oferta. O primeiro sempre de Deus. As coisas sempre de Deus. Meu primeiro, meu tudo é de Deus. A minha vida é de Deus. A hora que eu levanto, sou de Deus. Minha primeira palavra é para Deus. Meu primeiro te amo é para Deus. Minha primeira palavra do dia tem que ser para Deus. Porque para Deus sempre é tudo primeiro. Tudo para Deus primeiro. Nós entregamos tudo para Deus, porque nós somos livres. Nós não somos mais presos. O anjo do Senhor já abriu o nosso cárcere. Ele já abriu e já mandou nós estar lá, ó, pregando a palavra, falando da palavra. Ninguém pode nos tocar. Fala que eles temiam ser apedrejados. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor já tinha segurado eles. Daniel, quando estava preso na cova dos leões, a Bíblia fala que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Segurando, não deixou. Aquele monte de leões não deixou tocar em Daniel. Porque o Senhor era com Daniel. Mas todos que tentaram contra ele, quando foi jogado ali na hora, todos foram tragados. Foram devorados pelos leões. Nós somos livres. Então aqui, se o anjo abriu a porta do cárcere para eles, olha, abriu, mas vai para o templo e vai falar de mim. Jesus é o anjo do Senhor. Vai lá, fala de Jesus. Vai ensinar o povo. Libertou eles para isso. Nós somos libertos. Cristo nos libertou para nós falarmos dele. Cristo não nos libertou para a gente ficar com a boca fechada. Cristo nos libertou para a gente anunciar as boas novas. Cristo nos libertou para a gente falar onde a gente for, para a gente ser exemplo. Ah, Cristo me libertou agora eu estou livre, eu faço o que eu quero. Não é assim. Você faz o que você quer, não, você faz o que Cristo quer. Ele te libertou para você falar dele.
para você ministrar a palavra dele, para você orar no nome dele, para você curar no nome dele, para você expulsar no nome dele. É no nome dele. Para isso Cristo nos libertou. Assim como ele libertou os apóstolos, ele não libertou os apóstolos ali à toa. Vai lá, abre a porta, ó. Vou lá abrir a porta para vocês, ó. Vai embora, some, né? O anjo falou assim, ó, eu vou ajudar vocês aqui, ó. Vou libertar vocês aqui, mas ó, some, sai quietinho aí, ó, não fala nada, some, nem desapareça. Não, ele libertou para que eles obedecessem à voz dele, para que eles fossem para o templo e ensinar. Sabe que eu não sabia que eles iam procurar eles? Eu sabia que eles iam procurar eles e ia ser interrogado. Mas guardou a vida deles, poupou. Os próprios guardas falaram, não, eu não vou mexer com esse povo aí não, esse povo aí é santo, esse povo é de Deus. Esse povo aí não é brincadeira, não. Se nós pôr a mão sobre eles, tentar qualquer coisa, vamos com sabedoria, vamos pegar ele, vamos levar lá, vamos fazer o certinho, deixar ele ser interrogado sem violência, porque se nós tocarmos neles, nós vamos ser apedrejados, nós vamos ser mortos. E assim é a nossa vida. Cristo nos libertou e Ele nos guarda o tempo todo. Nós não precisamos temer. Ai, o que vão pensar de mim? Ah, eu vou ser mandado embora se eu falar de Jesus aqui. Ah, se eu orar com alguém, eu vou falar, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Estou há 13 anos numa empresa, onde eu oro, onde as pessoas me procuram para oração. E desde cara eu mostrei, olha, deixei claro, sou cristão, sou evangélico, sou servo do Senhor. Gosto das coisas certas. Ah, mas não minto. Vai mandar embora? Pode mandar, mas eu não vou mentir. Você não vai pedir isso para mim, você pode pedir para qualquer um, não pede para mim. Não atenta, eu não estou aqui, você está aqui. Pode ser quem for, pode ser o funcionário lá, o diretor, pode ser quem for. Não vou mentir. Eu tenho que obedecer. Não importa eu obedecer a Deus e não os homens. Obedeça sempre ao Senhor. E Deus vai te direcionar. Deus vai te guardar. Deus vai te livrar. Deus deu autoridade no nome dele. Quanto mais você ora, mais você busca, mais você entrega. Pode ter certeza que Deus vai te usar aonde você estiver. E querido, não se preocupe. A provisão do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, como você tem enfrentado a sua vida, a situação. Deus chega na hora certa. Ele vai te libertar. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu queria trazer ao seu coração. Para que você seja liberto no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor nos libertou, Pai. O Senhor nos libertou do pecado, libertou da morte. O Senhor nos libertou desse mundo de perdição. O Senhor nos libertou da prisão. O Senhor nos tirou do cárcere para viver uma vida segundo o teu coração, para obedecer ao Senhor, Pai, para pregar a tua palavra. Nos ensina cada dia mais, Senhor, na palavra, a falar do teu amor. Nos dê ousadia cada dia mais, aonde nós vamos para anunciar as boas novas, para anunciar aquilo que o Senhor quer que nós anunciamos, quer falar do teu nome. Pai, quando nós falamos do teu nome, quando nós falamos do Senhor, o Senhor está presente. O Espírito Santo desce sobre as nossas vidas,
é o Senhor que desce, é o Senhor que ministra. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Usa nossa vida, nossa boca para a glória e honra do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Deus falou o seu coração, querido. Aonde você estiver, ouve essa palavra. E saiba que Cristo te libertou. Cristo te libertou e liberta. E vai te libertar em todo o tempo. Ele te tirou do cárcere. Em nome de Jesus.